Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje. Alegre em poder estar comunicando com pessoas de vários lugares. E isso, para mim, é um prazer imenso. Hoje, nós vamos falar, às vezes até de alguma coisa que alguns se acham meio assim, complexo, né? Mas é algo que é necessário. Às vezes algum pode até dizer, não, ele só fala besteira, e o que será que é necessário? Não estou dizendo que você, amigo ouvinte, esteja falando isso. Mas alguns, como nós sabemos que as mentes não são iguais, e muito menos a maneira de entendimento, né? Alguém pode entender por uma forma e outro entender de forma bem diferente. Mas o que eu quero referir é que no meio dessa multidão, grande multidão, existe alguém que aquilo que não serve para mim, para ele é tudo que ele estava precisando. A palavra em si, ela tem os seus efeitos. Para alguns pode achar que chegou um efeito contrário do que ele esperava, né? E a outros, uma só palavra, uma frase pode mudar o destino do que ele esteja procurando, né? Então é isso. É que eu digo sempre, ninguém é só certo e ninguém é só errado, né? Então, eu quero pedir aos ouvintes, já do início, né, que continue compartilhando e deixando o like, né? Não vou tentar fazer um certo engano no canal, dizendo aquela bomba, aquela coisa, assista porque dessa vez, não sei o quê. Não vou tentar esses rodeios, até porque o que eu procuro falar, às vezes me faltando até capacidade, é com seriedade. Às vezes eu estou usando a fraqueza no sentido de ser capaz de dizer com mais certeza, sim, com certeza sim, mas com maneiras mais profundas, no estilo de estudos e tal, né? Mas eu uso no lugar disso o caráter e a honestidade e o amor. Então se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe, né? Pode fazer a edição de um texto aí falando o que você acha, né? O que você está achando. E eu fico muito feliz com essa participação, viu? E aí, então, ative o sininho aí. Vamos dar força nesse canal. Muitas vezes uma coisa que para você pode ficar assim como não houve proveito algum. Mas para muitos, a gente já tem ficado sabendo, né? Que foi algo muito importante. A gente reconhece que os áudios são um pouco grandes, mas aí, à noite, quando você estiver descansando, pode acessar e estar ouvindo. Quem sabe você vai encontrar numa mensagem dessa algo que te complete, não é? Hoje nós vamos falar sobre a questão ainda das mudanças que vão aparecendo e maneiras de escape, certo? Quer dizer, não é totalmente um escape de maneira total,
das coisas que sobrevêm, mas é algo que, de certa forma, pode te ajudar, né? Nos ajudar em cima da situação de uma crise mundial que está sendo afetado toda a Terra, com vários tipos de ataques inesperados por tempestades, por algo semelhante como furacões e também terremotos, né? Mas nós estamos avisados disso por Cristo, né? Nas profecias, ele falou tudo disso. Que haveria fome e terremotos, guerras, falta de amor e, a não ser, até mesmo os apóstolos pregavam sobre a situação, né? E dos acontecimentos. Principalmente o livro das Revelações, o Apocalipse, ele explica o resumo, né, de todas essas coisas. E o que está acontecendo é que eu venho dizendo, poucas pessoas acreditam, mas agora até a ciência resolveu colocar a limpo. O mundo não está sendo mais dirigido totalmente pelo homem. Era para ser. Deus o entregou, essa galáxia, Terra, esse planeta, na mão dos homens. Mas deu a dica, a explicação, como deveria ser tratado os parceiros de viagem enquanto que vivesse e estivessem em plena vida aqui, temporária, mas vivendo. Foi explicado o que teria que ser feito para viver bem, que teria a primeira das coisas que falava dos homens era que amasse um aos outros como a si mesmo. E isso já vem sendo desrespeitado desde o início, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. As duas coisas mais fortes que foi ensinado nos mandamentos foi as duas coisas mais pisadas até hoje e desrespeitadas. Amar pai e mãe, e tem outros desse meio, mas eu quero referir só mais esse, isso até encontra. No início, ainda mais, tinha mais quantidade. Hoje, não há tanto assim, mas encontra quem ama pai e mãe. E encontra também os pais que amam verdadeiramente filhos, assim como tem alguns que o desprezam de ambos os lados, né? Mas, pisando a maior força, o sustentáculo, a coluna de segurança de uma família, começa dessa maneira. O amor. E essa maneira de estar bem já passa por viver em paz com as pessoas, amando como a si mesmo. Outra parte, que essa é a primeira, a mais forte, é amar a Deus sobre todas as coisas. Cortando essas três colunas de uma casa, a casa agora pode ir à ruína. Se não chegar a desabar, mas também não pode confiar mais tanto nela quando ela tinha
as 3 colunas como sustentação, né? Então, vai entrando num estado de fraqueza a terra em si, quando entra esse desrespeito, esse descumprimento das coisas exigidas por Deus, certo? Porque não tem por que continuar com uma pessoa que, digamos, só nos atropela, né? Uma pessoa do contra. Você faz bem e às vezes essa pessoa te faz mal. Não estou ensinando isso aqui para que vinguemos de alguém, não. Eu estou mostrando situações que acontecem. A única alternativa certa que você deve tomar, uma decisão acertada, não é tentando revidar, acabar com ele. É simples. É só apartar dele. Simples. Coisa simples. E mais que tem que andar em paz com todos os homens. De maneira que a separação sua dessa pessoa que está totalmente desordenada e às vezes busca até a sua ruína, não quer dizer que você tem que ser o inimigo dele e procurar até danificá-lo. Não. Significa que, vamos comparar rusticamente, se você tem algo na sua casa que te importuna, não te oferece nenhum conforto, ou não está servindo para nada, se servir para outro, doe para alguém. E se você vê que não serve para nada, o destino, o lixo, né? Porque quando não serve para nada, até pôr no lixo ainda dá problema. Que vai formando aqueles lixões, contaminando a terra, lençol freático, e vai indo tudo isso, e vai adoecendo a terra, como diz as Escrituras, que por causa dos homens a terra adoeceu, certo? Tudo por falta de mentalidade. Mentalidade não, de vontade. Porque qualquer lixo pode se transformar em algo de proveito. Alguns viram adubo, e que adubo, né? Melhor do que qualquer adubo. E alguns, sendo aí ferro ou o que, pode ser reciclado, ou alumínio ou cobre, e tornar-se novamente uma peça de utilidade. E não teria esse perigo da contaminação das águas, né? E nem mesmo de criação de germes perigosos, né? Perigosos e provocar até doença. E quanto o mundo vai caminhando para esse lado, qual a causa? Que todo efeito tem uma causa, tem o porquê aconteceu. Esses desrespeitos que eu tenho dito e falta de interesse de que melhore. Como uma coisa pode melhorar se eu não quero ser o primeiro a dar o bom exemplo? Primeiro, eu tenho que mostrar o resultado que obtive sendo cuidadoso e zeloso pelo que eu quero que fique bom. E que alguém vendo isso a partir dos filhos, netos e tudo, e até os amigos, os mais próximos, eles vão ver alguma coisa em mim que vai fazer parar um pouco para pensar. E às vezes uma coisa só que ele enxergar do que eu esteja fazendo e seja bom, ele vai querer copiar. E assim poderia o mundo estar melhor. Mas hoje,
Se você liga em certos canais, né, essas empresas que têm, não quero citar nome de nenhuma, e também não estou falando mal do dono de canais, esse ou aquele, mas a explosão essa é a bomba. É só ensinamentos pornográficos, só, eu digo, no canal que está passando isso. Eu não estou falando que não existe canal que não esteja trazendo resultado bons. Não. Eu estou dizendo que nesse canal, que está praticando essas coisas, ele está tão contaminado que eles não sabem falar de outra coisa. Eles querem crescer fama através de uma maneira ridícula, nojenta, contra a Deus, pelo que ele exige, né? E então, que algo que vem, que toda criança já tem acesso a celular e são muito inteligentes, e como eu disse em lives antigas, que os próximos que fosse nascer, ia nascer, ser bem mais avançado no entendimento, para o bem ou para o mal, certo? E até me alegrei muito ontem vendo uma mulher falando dessa maneira, né? Do mesmo jeito que eu havia falado há muito tempo. Isso me alegrou porque significa que tem outras pessoas, além de mim, querendo que as coisas fiquem melhor, né? Então, essas crianças super inteligentes, as que estão nascendo e que vão nascer de agora para frente, se segure. Você que é jovem e já está tendo filhos, está começando a sua família, segure que você não vai ter filho atrasado na maneira de pensar. Ou para o lado do mal, ou para o lado do bem, você vai perder longe. E principalmente da minha idade para trás, vai ficar assim que nem mesmo consegue ficar um pouco aparente. Eles são desenvolvidos, porque já aí vai haver aquele poder que eu tenho falado das lives, vou tocar muito pouco nisso hoje, não por falta de argumento, porque isso é tão profundo na minha vida que eu posso falar o resto da vida sobre isso, que é os extraterrestres. Eles estão, devido, o mundo passou a ser agora regido por dessas duas forças, né? E tanto os extra do bem como os extra do mal, então também os que forem nascendo vai ter já a característica de extras e não mais simplesmente terraqueios aqui. Ele vai ter a mesma aparência, vai no jeito de conversar, às vezes falando do mesmo idioma e tudo mais, mas a maneira de pensar dele é totalmente, quase 100% diferenciada das que nós tínhamos como normais para quem habita a Terra. Eles vêm para ficar. Criança, aí chegou aos 7 anos, ele já está quase a fabricar a própria condução dele. Ele vai chegar avançado, ser avançado. E quando for para o mal, segure, porque ele vai ser muito mais esperto do que qualquer que for tentar defender do ataque que essa pessoa vem trazendo com ele. Porque ele vai enxergar as coisas tudo telepaticamente, como disse essa mulher ontem no canal. Ele vai olhar para uma coisa, e eu tenho falado disso já até há muitos anos eu venho falando disso. Não era no canal ainda, mas falei em rádio, falei às vezes em alguma entrevista feita por repórter. Então, eu falei disso. Ele veio falando, certo?
Então essa telepatia, que agora quase ninguém, tem gente que nem conhece nada acerca dessa palavra, essa telepatia vai se tornar, digamos assim, simples, conhecida por todos, porque ela vai ter uma época, e está muito próxima, que ela vai ser usada. Alguém pode ficar um pouco assustado, mas será que eu vou passar a adivinhar então? Que legal, né? Vou passar a adivinhar. Não, não é uma adivinhação, não. Ela vai fazer parte dos seres humanos. Infiltrado, claro, vou usar infiltração, mas claro que estão sendo enviados, né? E temos que ter muito respeito aos extras do bem, né? O do mal temos que ter muito cuidado, porque eles também são extras e são poderosíssimos e que temos que ter força do outro lado do bem para poder contra-atacá-lo. Então, essa parte, elas vão se misturando. Dentro de uma casa, pode nascer filhos? Pode não. Se prepare. Que ele é muito mais extra na maneira de entendimento, para um lado ou para outro, do que qualquer poder que um ser humano comum, né, alcançou. Ele está muitas mil vezes mais. Mesmo que ele, nascendo aqui, é porque ele tem acertos aqui. Mas você não disse que agora já é filho de extra? Não. Quantos filhos tem aí de pessoas super honestas e nem por isso ele foi honesto como os pais. Ele foi desonesto. Por quê? Ele vai ter essa capacidade toda e ainda correndo o risco de ser perigoso. Porque algo que faça que ele tenha certos tipos de sofrimento, isso não significa que o sofrimento vai tirar da Terra. Significa que talvez vai aumentar. Talvez não, certeza. Essa evolução, ela vem com ela um aumento de sofrimentos terríveis, piores do que o que já estamos passando. Alguém às vezes vai dizer, bom, então, numa parte ser um ser mais inteligente, mais criativo, tudo bem. Mas aí trazendo com ele essa maldição, essa loucura, essa coisa incontrolável, que o sofrimento vai crescer mais ainda, então nem devia ter vindo. Não, não é nós que marcamos. Eles vêm para completar a punição que estava faltando para os habitantes daqui, que veio para cá, porque os que já foram e já está sendo punido em algum lugar do universo, muitos não aceitam, mas eu bato sempre nessa tecla. Bom, mas aqueles que foram descansou uma pinóia. Descansou não, viu? Desculpa a expressão, o jeito de falar grosseiro. Mas, e descansou nada não. Ele está talvez pior do que ele estava aqui. Tem deles lá que está passando por uma pressa tão grande de sofrimento que ele deseja, porque lá ele está apto, lá chegou, saiu do corpo, você é espírito e você vê tudo, conhece tudo e não esquece nada. E lembra tudo. Então eles tem uma grande parte, que é milhões, e está nessa situação, que ele tem desejo de voltar para viver a vida mais desgraçada que fosse que ele viveu aqui. Porque ele mesmo fala, com ele mesmo lá, em gritos de dores, porque sem pagar não fica não. As leis de Deus, tenha cuidado, não vai em papo furado que Deus é bonzinho não, porque não é não. Deus é justo e amoroso. Bonzinho, eu falo sempre, bonzinho somos nós, que às vezes usamos de estratégia com bondades para comprar a consciência do outro. E Deus não é assim.
e por isso ele é justo. Ele é um Deus imparcial. Ele age com um da mesma forma que age com o outro. Devendo, vai ter que pagar. E aí, qual a situação? Ele não falou de uma maneira, de um certo livramento. O livramento primeiro, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. A limpai as mãos, pecadores, e de duplo ânimo. Quer dizer, agora, com as mãos limpas, segue em frente. Quer dizer, limpar as mãos, não toque em coisas erradas. Essa é a primeira escape. E o segundo é você que tem um pedacinho de terra, pelo amor de Deus. Tanto jeito existe que você não precisa passar aperto. Porque Deus vai continuar mandando chuva, mesmo às vezes que em certo tempo um pouco minguado, né? Assim, já para punição, alguma coisa assim, mas você planta, você colhe, você cria e aumenta. Age dessa forma e procure plantar o máximo de coisas que dá em sistema de batata no chão, batata doce, mandioca, e tente fazer alguma coisa, porque esse é o paiol, o lugar de guardar a alimentação. E principalmente a mandioca, que ela passa até fora do pé, ela passa por muito tempo enterrada, principalmente se for um pouco mais profundo, onde não há umidade, ela passa muito tempo ali servindo para ser usado no seu alimento. E você nota que uma galinha só pode transformar em 15 em 6 meses. E depois, imagina você se colocar a tempo usando mais 6 meses, quantas vezes essa galinha vai aumentar mais de 15 em 15 pintinhos? Ou pintainhos, como uns usa dizer, né? Então, e aí você vai aumentando. E procurar fugir o máximo de remédios que estão sendo fabricados. Use o que Deus diz, eis que eu vos dou a planta como remédio. Quando não houver outra maneira, sim, procure socorro junto à medicina. Mas, enquanto existir jeito do chazinho da vovó, vai, porque a maioria dos remédios hoje tem um certo tipo de contaminação. Ele não é mais tão útil, ele passou a ser mais nocivo do que útil, certo? Isso não é eu peitando a medicina, não. Isso são coisas que médicos estão ensinando até nas redes sociais, viu? Não estou atacando nada, que por mim, cada um siga o seu caminho. Que eu quebrei muito a cara tentando falar algo acerca da melhora do nosso país e só saí mal atacado por alguém que tinha força lá. Então, eu não faço isso. As coisas que eu faço, eu tento ainda reedificar até o que eu disse, certo? Então, procure maneiras, porque imagina você acabando todo o emprego, se um dia vier a não haver aposentadoria, cortarem as aposentadorias, porque várias coisas que eram do social já foi eliminados, né? Então, não estou culpando o governo nem nada, não tem nada a ver com vida de governo. Vou usar uma palavra até grosseira, que se dane todos eles. Porque se já não pode falar, então eu vou procurar ficar fora. Eu não estou condenando governo nenhum, prefeito nenhum, policiais nenhum, eu não dou nada. Eu me separei com eu e Deus. E o caráter
inibado, certo? E eu aconselho a todos vocês a viver, que só assim você vai ser independente. Só assim tem jeito de Deus chegar até você, porque você está fora de qualquer mistura. Você e Deus. A culpa é sua, você acerta, porque o outro não vai acertar. Então, procure uma maneira, vai procurando, eu não sei, assim, por exemplo, aqui na minha casa, eu já disse e repito de novo que tem jeito. Aqui eu tenho a minha hortinha aqui dentro, que me ajuda muito. Eu tenho os peixes, o tanque de peixe, que me ajuda muito, né? E também tem umas poucas galinhas poedeiras, mas que enche a geladeira de ovo e tal, e não precisa ser muito. Porque 3 galinhas poedeiras dá 90 ovos por mês. Então tem muito jeito da gente viver mais fácil, certo? Mas um dia eu prometo que vou passar, não uma aula, mas na prática, o que eu sei fazer acerca de não faltar alimento em uma casa. Por mais complicado que esteja, só se ele for um deficiente que precisa da nossa ajuda. Mas se não for, ouvindo, assistindo as lives, ele vai ficar afiado para entender as coisas acerca dos primeiros socorros em termos alimentares. Prezado amigo, eu quero agradecer vocês que têm me tolerado com a live grande, porque não vejo, eu já tentei fazer menor, mas fica algo sem explicar. Porque para falar no canal, você que às vezes não esteja sabendo, eu tenho que me defender no rumo do que vou falar, me defender da lei. Eu tenho que corrigir as minhas palavras, às vezes deixar o dito por não dito, faltando explicações, porque eu posso ser condenado pelo que falo, e também por falta de capacidade numa organização de um canal que vocês possam se sentir melhor, e esse resumo não dá para fazer. E eu estou só crescendo a live para poder dar essa explicação. Você viu aí como que é complicado? Então peço você que deixe o like, compartilhe, por favor, se inscreva no canal, né? E deixe um comentário. Você pode me ajudar também no comentário, dizendo, olha, eu não concordo com isso, ou dizendo, foi ótimo isso, porque aí você está me ajudando a manter esse canal funcionando, porque serve para muita gente, viu, amigo ouvinte? Serve para muita gente. A vocês o meu respeito, o meu abraço, a todos vocês. E longe de vocês, eu quero ter o prazer de ver todo o mal bem longe de vocês, e que se aproxime os anjos da sua casa e que te dê conforto, e que te dê passagens telepáticas ao bem, para que você siga em frente, para você conseguir enxergar o mal antes de chegar em você e começar a agir como age um extra. E, Senhor, meu Pai, eu agradeço, Senhor, pedindo por todo o povo que está me ouvindo, pedindo saúde, pedindo alimento para a casa de cada um, ajuda para aqueles que têm deficiência, Senhor, meu Deus, e que possam ser revelados cada dia mais a maneira da evolução, com a ajuda dos anjos do Senhor, que têm descido para a terra para mudar os rumos do mundo para que se evolui. Eu agradeço o Senhor por tudo e os anjos, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.